Olá pessoal, tudo bem? Então, vamos ver essa questão. Um objeto real é colocado perpendicularmente ao eixo de uma lente convergente de distância focal f. Se o objeto está a uma distância 3f da lente, a distância entre o objeto e a imagem conjugada por essa lente é... Então, a distância entre o objeto e a imagem conjugada. Pois bem, temos aqui então, representar o eixo óptico. Tentar fazer um pouco mais reto. Aí. Aqui está a lente convergente. Colocarei aqui então foco F, centro e centro. A questão diz que estou colocando um objeto uma distância de 3 f's, ou seja, mais ou menos aqui. F, 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 3 f's. Então aqui está o nosso objeto e quer saber, a distância entre ele e sua imagem. Pois bem, primeiramente iremos utilizar a equação das lentes, que é o inverso do foco dividido pelo inverso da distância da imagem mais o inverso da distância do objeto, para descobrir a distância da imagem. E depois disso, fazemos a análise aqui em cima do desenho. Pois bem, o que nós temos? 1 sobre o foco é igual a 1 sobre distância da imagem mais 1 sobre 3 vezes o foco, pois a posição que ele está, que é a posição do objeto, é a distância de 3 f's, que diz a questão. Passando para o outro lado, o que nós temos? Que 1 sobre a distância da imagem é igual a 1 sobre o foco menos 1 sobre 3 vezes o foco. Aqui, ao invés de usar o MMC, eu vou fazer um pequeno pulo do gato. Fazer o seguinte, multiplicar o 1 sobre o foco em cima e embaixo por 3. Que daí, olha só como é que fica. Que se eu multiplicar em cima e embaixo por 3, eu não altero o valor, tá? Que daí eu poderia cortar como se fosse uma simplificação, voltaria a ser o mesmo. Mas olha só, 1 sobre DI ficaria igual a 3 sobre 3F menos 1 sobre 3F. Daqui, 1 sobre a distância da imagem, DI, vai ser, como eu tenho denominadores iguais, mantenho o denominador e faz a subtração dos numeradores normais. 3 menos 1, 2. Por isso que eu fiz essa manobra aqui, Pois bem, agora, efetuando aqui um produto cruzado, o que nós temos? 2 vezes DI igual a 3F. Logo, DI, passando 2 dividindo, DI é igual a 3F sobre 2. E veja como o sinal aqui é positivo, este valor. Ele vai ficar 3F sobre 2, ou seja, basicamente 1F, um foco e meio, de distância do outro lado do espelho. Então, provavelmente teremos aqui o nosso espelho, e provavelmente invertida, mas não vem ao caso. Bem, então a distância entre os dois, tá aí. Pois bem, a distância entre os dois então vai se dar, distância total entre eles, vai se dar da seguinte forma, 3F's mais 3F sobre 2, que é a distância entre eles, se observar aqui. Aqui eu posso fazer a mesma coisa, deixa eu só reescrever aqui uma parte, 3F mais 3F sobre 2. Aqui eu posso fazer essa manobra novamente, multiplicar em cima e embaixo por 2, para ficar com o mesmo denominador, e olha o que nós vamos ter. Distância entre os dois vai ser 6F sobre 2 mais 3F sobre 2. O que vai dar então uma distância total de denominador 2, 3
mais 6, 9F. Ou seja, 9F sobre 2. O que bate com a letra E. Ok? Certo, pessoal? Espero ter ajudado vocês. Quaisquer dúvidas, postem nos comentários ou mandem para o e-mail abaixo, certo? Eu desejo a vocês bons estudos e até a próxima.